Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está em mais uma aula do nosso curso de mecânica. Hoje nós vamos continuar o assunto de cinemática, mais especialmente tratando novamente sobre os movimentos retilíneos uniformemente variados. Porém, hoje nós vamos estudar um caso específico dos movimentos retilíneos uniformemente variados, que é o caso da queda livre. O caso da queda livre. E o que é uma queda livre? Uma queda você já sabe o que é, mas por que ela é livre? Bem, antes de responder essa pergunta, eu tenho que te explicar o que faz as coisas caírem. E aí a gente volta no titio Newton. Este carinha que está representado aqui na imagem. Quem foi ele? Eu te falei que esse cara foi basicamente o físico mais importante da humanidade. Se não me engano, eu comentei sobre isso na primeira aula. Ele veio depois de Galileu Galilei, certo? Inclusive, uma curiosidade é que Newton nasceu no mesmo ano que Galileu morreu. Muito legal essa curiosidade. Vai mudar absolutamente nada na sua vida, mas ela está aí. E eu acho isso muito legal. É como se um desse continuidade perfeita, assim, o trabalho um do outro. Newton trabalhou não só no ramo da mecânica, mas também desenvolveu uma área totalmente nova na matemática, que é o cálculo diferencial, que eu já dei uma introdução ao cálculo diferencial para vocês aqui. Isso aqui é uma introdução ao cálculo diferencial. Também escreveu sobre astronomia, também escreveu sobre ótica. Quando a gente for estudar ótica, tudo tem o nome de Newton e de Gauss, mas agora o nosso foco é Newton. E, principalmente, Newton era físico, matemático, astrônomo, tudo isso, mas o que ele mais escreveu foi sobre religião. Ele também era teólogo, e a coisa que mais se tem registros de escritas de Sir Isaac Newton era sobre religião. Fato curioso também. Porque todo mundo vangloria ele por causa dos seus fatos físicos, mas ninguém reconhece isso. Mas ok. Então vamos lá. O que ele percebeu sobre a queda de corpos? Reza a lenda que ele estava sentado debaixo de uma árvore e caiu a maçãzinha na cabeça dele. Quando a maçã cai na cabeça dele, Newton pensa o que faz essa maçã cair. Aí ele associou a um pensamento dos gregos antigos, que era uma força chamada força de gravidade. Os gregos antigos pensavam que o mundo era movido por duas forças, a gravidade e a leveza, se não me engano. E a gravidade, uma das funções era isso, levar as coisas para o chão. Aí Newton olha para a Lua, Newton pensa, a Lua gira em torno da Terra, a maçã cai. Essas duas coisas devem ser causadas pela mesma força. Tirou isso de onde? Por enquanto a gente não sabe, mas mais pra frente eu vou te explicar esse raciocínio e por que esse raciocínio é tão incrível. Mas antes a gente vai ter que passar por estudar isso daqui de hoje, da aula de hoje. A gente vai estudar vetores, a gente vai começar a dinâmica. Lá pra frente, quando a gente for tratar de gravidade, eu devo dar uma pincelada nisso de novo. Quando a gente for tratar. Aí, quando a gente for tratar de gravitação universal, como os astros orbitam, planetas orbitam, aí sim eu vou te explicar o motivo disso. Mas esse raciocínio é simplesmente genial. E quando Newton percebe isso, ele começa a fazer trabalhos sobre a gravidade. Ele descreve a gravidade como sendo uma força que é proporcional à massa. Isso a gente vai discutir mais para frente quando a gente for tratar de dinâmica, igual eu falei. Mas o mais importante para a gente é que essa força gravitacional, você não precisa ainda saber o que é uma força, porque eu ainda não te descrevi o que é uma força, mas essa coisa que puxa as coisas para baixo, ela funciona como se fosse uma aceleração. Então a gravidade ela é uma aceleração. Então você tem, por exemplo, a maçã que caiu na cabeça do caboclo. O maluco teve uns déjà vu lá, uns déjà vu.
Aí ele começou a alucinar sobre o mundo, assim, maçã cai, lua presa à terra. Eu acho que isso tudo é efeito da maçã que caiu na cabeça dele. Mas a gente releva. E com essa maçã que caiu na cabeça dela, ela foi acelerada por alguma coisa. E essa coisa, Newton percebeu que essa coisa que acelerava, na verdade, Galileu já tinha percebido que essa coisa que acelerava as coisas para baixo tinha uma aceleração constante. Era uma aceleração constante. E olha que conveniente, a gente sabe lidar com acelerações constantes, na verdade. E essa coisa foi chamada de gravidade. Não por Galileu, não por Newton, mas sim por gregos antigos. Eles já usavam esse nome gravidade. Newton formalizou isso e associou outras coisas, outras inúmeras coisas. Tá? Então, Galileu mesmo já tinha percebido que a gravidade ela se comportava como uma aceleração e era uma aceleração constante. O que quer dizer constante? Se a maçã está nessa altura, ela sofre a aceleração da gravidade. Aqui ela sofre a mesma aceleração. Se ela estivesse aqui, ela sofreria a mesma aceleração. Então a velocidade dela vai aumentando o mesmo tantinho. Isso é independente de onde ela está. E Galileu levou esse raciocínio ainda mais longe. Galileu, naquela época, não tinha experimentais, não tinha recursos para fazer experimentos desse nível, desse raciocínio que ele teve. Mas ele pensou que também a gravidade ela seria invariante com a massa. O que quer dizer isso? Se eu tiver uma maçã, se eu tiver um elefante, um eufalante, isso aqui é um elefante, tá? Na minha mente, isso aqui é um elefante, não me julguem. Você tem um elefante, tá aqui a tromba, tá aqui o amendoim, ó. Se você tiver um elefante e você tiver uma maçã, Galileu pensou, essas duas coisas sofrem a mesma aceleração da gravidade. Ou seja, elas vão cair ao mesmo tempo. Se elas sofrem a mesma aceleração, a velocidade delas ao longo do tempo vai ser a mesma. E elas vão chegar ao chão ao mesmo tempo se eu soltar elas de uma torre, por exemplo. A maçã e o elefante. Só que seu senso comum vai lá e pensa, não, o elefante cai mais rápido. O elefante é mais pesado, ele é puxado para baixo com mais força. Assim. Isso aí tá errado. Isso aí tá errado, senhor Galileu. E na verdade você está certo. O elefante ele cai mais rápido. Mas não é por causa da aceleração da gravidade, e sim por causa de um outro fator que se chama resistência do ar. Galileu estava certo e você também está certo. Os dois sofrem a mesma aceleração, foi o que o Galileu falou. Só que você tem uma coisinha que chama ar. E esse ar causa uma resistência no movimento desses objetos. E como o elefante ele tem mais massa, ele é mais denso do que a maçã, ele vai cortar esse ar melhor. Então ele vai sofrer menos efeito dessa resistência do ar, então ele vai cair mais rápido do que a maçã. Mas, em uma situação hipotética em que você não tem resistência do ar, essas duas coisas, sim, atingiriam o chão ao mesmo tempo. Elas atingiriam o chão ao mesmo tempo, tá bom? Porque elas realmente sofrem o efeito da mesma aceleração. E a gente vai provar isso mais para frente quando a gente for, de novo, ver dinâmica, quando a gente for estudar o movimento dos planetas. Isso é muito legal. Eles sofrem a mesma aceleração. E para mostrar isso, eu vou mostrar para vocês um videozinho que eu acho que todo professor de física mostra, que é este videozinho daqui, ó. Que é o videozinho da BBC, né? Brian Cox, que é um físico teórico, se não me engano, alguma coisa assim. Ele visita a maior câmara de vácuo e lá eles testam isso. Eles jogam uma pena e uma bola de boliche ao mesmo tempo numa câmara a vácuo. Por que numa câmara a vácuo? Porque numa câmara a vácuo você tem vácuo. Ou seja, você não tem nada impedindo. Você não tem nada contrariando esse movimento. Igual aqui na Terra, se eu soltar uma bola de boliche, uma pena, as duas caem ao mesmo tempo. Por quê? Você tem a resistência do ar, você tem ar impedindo, principalmente a pena,
né, de cair. Você tem o ar girando essa pena, você tem o ar desacelerando essa pena, fazendo um monte de coisa, enquanto a bola só vai lá e corta o ar. E é isso. Mas numa câmara a vácuo você não tem ar, você tem vácuo, você tem a ausência de matéria. Vácuo é definido como ausência de matéria. Então você não tem essas forças que vão impedir isso. Eles vão sofrer simplesmente a mesma aceleração e vão cair ao mesmo tempo. É o que eu vou te mostrar quando eu dar play nesse vídeo. Agora. Soltou a bola e a pena. Já dá pra ver que os dois estão caindo com a mesma velocidade. Mas ainda é muito cedo para assumir, né? Vamos ver mais um pouco. É verdade. Os dois estão caindo com a mesma aceleração, com a mesma velocidade, consequentemente, né? Se eles saem da mesma velocidade que era zero, aí atingiram o chão ao mesmo tempo. Se eles saem da mesma velocidade que era zero e sofrem a mesma aceleração, a velocidade deles também é a mesma, né? E por que que isso é tão legal? Porque isso facilita a nossa vida. Imagina se tivesse uma aceleração para cada objeto que depende da massa, do formato dele. Na verdade, não faria nem sentido. Por que que a natureza teria esse preconceito? Faz muito sentido a aceleração ser a mesma. Até porque ela surge de uma força, a gente vai ver lá para frente. A força é proporcional à massa, então quando a gente vai calcular a aceleração, a gente tira essa dependência da massa, a gente vai ver tudo isso lá para frente. Preocupa não, eu vou te provar por que que ela é a mesma para todos os corpos. Eu vou te provar, mas no módulo de mecânica, por enquanto só aceita. A aceleração da gravidade é a mesma para todos os corpos, tá bom? Então, a maçã e o elefante vão sofrer a mesma aceleração. Eles vão cair o chão ao mesmo tempo, contanto que você estiver no vácuo. E isso é a definição de queda livre. É uma queda que você não tem nada impedindo o movimento, ela é livre. É no vácuo, por exemplo. Você não tem o ar para impedir as coisas de caírem. Isso é uma queda livre. Opa, voltei aqui. Ok, eu expliquei o que é uma queda livre. Agora vamos para alguns exemplos de queda livre. Eu tô pulando de paraquedas, eu tô em queda livre, certo? Não, eu não tô em queda livre, porque tem o ar. Até porque é por causa do ar que um paraquedas funciona. Então, não, esse caso não é um caso de queda livre. O que que seria um caso de queda livre, por exemplo, em que você não tem nada impedindo de você cair? Você está, por exemplo, na superfície da Lua. Você está, por exemplo, na superfície da Lua. Porque a Lua ela não tem atmosfera, a Lua não tem ar. Se você tiver um prédio na superfície da Lua e você estacar desse prédio na superfície da Lua, você vai cair bem no chão, não vai ter nada para te segurar, não vai ter ar. Então você sofreu uma queda livre. Olha que legal. Muito legal isso aí, né? Então vamos lá. Vamos lidar um pouquinho agora. Vamos aprofundar um pouco mais na física do negócio. Se eu tenho, por exemplo, uma maçã, essa maçã ela cai sob o efeito da força da gravidade, igual eu te expliquei. Você tem a aceleração da gravidade, né? Que é constante para todos os corpos. Eu vou representar a gravidade com a letrinha G, tá bom? Para simplificar, G, Gzinho. Maravilhoso. Essa aceleração tem que ter um valor. Já começa por aí. Se eu tenho uma aceleração, ela tem que ter um valor. E este valor é medido na Terra por sendo aproximadamente 9,81 metros por segundo, ou mais aproximado ainda, 10 metros por segundo. Essa aceleração que puxa todos os corpos para baixo, chamada de gravidade, tem um valor de aproximadamente 10 metros por segundo. Tá bom? Então vamos para alguns exemplos. Essa maçã mesmo, ela tá caindo. Eu falei que ela caiu de uma certa altura H. Não, eu vou dar um nome para essa altura, né? Eu vou dar um número bonitinho, 50 metros.
50 metros. O que essa gravidade está fazendo? Lá no topo, ela não tem velocidade, porque ela ainda não foi acelerada. Soltei ela, começou a ser acelerada. Depois de 1 segundo, qual a velocidade dela? 10 metros por segundo. Depois de 2 segundos, qual a velocidade dela? 20 metros por segundo. E assim vai. Certo? Então vamos ver, por exemplo, o tempo que demora para essa maçã cair da altura de 50 metros. 50 metros? Deixa eu ver se esse número vai ser um número bom. Acho que... vamos fazer com 50 metros. Depois eu generalizo. A gente sabe que, pela equação horária dos espaços, a gente sabe que a posição final de um corpo é igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais meio da aceleração que ele sofre ao quadrado. Isso aqui surge a partir das áreas, a gente já viu. Estou só transpondo isso daqui. Certo? Vou jogar isso para cá, ó. Vai ficar S menos S0 desse lado. S menos S0, posição final menos posição inicial, é a variação da posição, ou seja, a altura. Agora eu vou chamar de altura de H, tá bom? Do inglês height. Só para diferenciar um pouco de posição horizontal, eu vou chamar posição vertical de H. Eu falei que essa maçã saiu do repouso, então a velocidade inicial é 0, multiplicado pelo tempo é 0. Então a altura dela, meio de A ao quadrado. Meio de A ao quadrado. No caso A, é a aceleração da gravidade, eu vou substituir pelo G aqui, tá bom? Então vamos ver qual vai ser o tempo que vai demorar para essa maçã cair. Vamos isolar esse tempo. Eu vou jogar esse 2, ele vai para lá multiplicando, e o G vai para lá dividindo. Então o tempo ao quadrado vai ser 2 vezes a altura dividido por G. Ou melhor dizendo, o tempo vai ser a raiz quadrada de 2 vezes a altura dividido pela gravidade. Então, nesse caso, por exemplo, nesse exemplo daqui, dessa maçã, qual vai ser o tempo de queda dela? De 50 metros. Vai ser a raiz de 2 vezes a altura, que é 2 vezes 50 metros, que dá 100, dividido pela aceleração da gravidade, vamos aproximar para 10, tá bom? O tempo de queda dela vai ser igual a raiz 2 vezes 50 é 100, divide por 10, 10 vai ser raiz de 10, e a raiz de 10 é aproximadamente 3,16 segundos. Então, se eu soltar uma maçã de 50 metros de altura, ela vai demorar 3,16 segundos. É bem rápido, né? 50 metros não é uma altura pequenininha, não. Esse raciocínio aqui, essas fórmulas, é o tipo de coisa que você não decora, é o tipo de raciocínio que você faz na hora. Você parte de uma equação que você já sabe e vai desenvolvendo até chegar nisso daqui. A matemática não é tão complicada, não é verdade? Vamos para outro raciocínio. Se eu quiser saber a velocidade final, eu vou anotar isso aqui só para deixar salvo. Eu quero saber a velocidade final dessa maçã quando ela encosta o chão. Posso fazer de duas formas. Eu posso utilizar a equação que me diz que a velocidade final vai ser a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. No caso, a velocidade inicial é 0, então a velocidade final dela vai ser a aceleração da gravidade vezes o tempo. Não é verdade? Posso mesclar essas duas equações? Posso. Vamos fazer isso? Por que não? Por que não, né? Isso aqui vai ser G vezes 2 vezes 2 sobre H raiz de G. Eu vou fazer um negócio muito legalzinho aqui para mesclar essas duas equações de um jeito mais legal. Eu vou pegar esse G e vou reescrever ele como raiz de G quadrado. Mas você não fez nada. Raiz é o inverso do quadrado. Exatamente, mas agora eu tenho multiplicação de raízes. Quando eu tenho, por exemplo, raiz de alguma coisa vezes a raiz da outra coisa, isso aqui é a mesma coisa da raiz dessa primeira coisa vezes a segunda, tudo misturado.
Então vamos fazer isso. Vamos misturar. Vamos jogar esse g quadrado para dentro dessa raiz aqui, ó. Vamos jogar ele para cá, ó. Tá, joguei o g quadrado para dentro da raiz. E agora? Eu tenho g multiplicado por g quadrado. Posso cancelar um desses quadrados aqui, ó. Raiz de 2hg, ou como eu prefiro escrever, raiz de 2gh. Vou deixar mais bonitinho aqui, ó. Outra coisa que você não decora. E olha que legal. Essa segunda parte da equação, ela não depende do tempo. Raiz de 2gh não depende do tempo. Então, se eu partir de uma equação que me descreve a velocidade sem depender do tempo, eu devo chegar na mesma coisa, não é verdade? Exatamente. Nós temos uma equação para isso, que é a equação de Torricelli. Ela me diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. No caso, para a gente aqui, a velocidade inicial é zero, a aceleração é a gravidade e o deslocamento é a altura. V quadrado é igual a 2 vezes g vezes h. V é igual a raiz de 2gh. Cheguei na mesma coisa por duas equações diferentes. Lembra que eu te falei que a equação de Torricelli era a mescla da equação da velocidade igual a velocidade inicial mais at? E aquela outra equação gigantona? É o que a gente fez aqui, a gente mesclou as duas, entre aspas, né? Porque a gente pegou esse tempo. É exatamente a mesma coisa que a gente fez para chegar na equação de Torricelli. A gente pegava a equação grandona, achava o tempo a partir dela e jogava no lugar da outra equação. A gente fez a mesma coisa aqui. A gente fez a mesma coisa aqui. Só que agora por causa da queda livre, né? Então tá aqui, essas duas equações são as equações basicamente da queda livre. Tá bom? E com isso a gente resolve qualquer problema. Eu gostaria que você não decorasse essas equações. Mas, se quiser decorar, vai com Deus, você ganha tempo. Mas não precisa, porque realmente os raciocínios não são muito complicados. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos ver qual vai ser a velocidade dessa maçã no final. A velocidade vai ser raiz de 2 vezes GH, 2 vezes 10 vezes 50. 2 vezes 10 é 20. 20 vezes 50, raiz de 100. Raiz de 100 é 10. A velocidade final dela é 10. 10 o quê? Metros por segundo, né? Que a gente está mexendo com o sistema internacional. Metros, segundos, metro por segundo ao quadrado, vai ser em metros por segundo. Ótimo! Deu para entender isso aqui? Vamos para as questões, senhor. Vamos para essa questão aqui primeiro, ó. Cadê? Ih, eu esqueci de colocar a questão mais importante dessa aula. Calma lá. Aí, agora sim, eu exagerei quando eu falei que isso aqui é a questão mais importante, mas é a que a gente já sabe responder e a gente viu isso aqui acontecer na prática. Ó, questão da UEA. Se não me engano, tem duas da UEA que eu trouxe, mas ok. A NASA Space Forward Facility é um laboratório que possui a maior câmara de vácuo do mundo. No interior dessa câmara foi conduzido um experimento utilizando uma bola de boliche e uma pena. É um experimento que a gente já viu. A gente viu esse experimento, a gente viu o vídeo, mostrei pra vocês. Vou até deixar o link do experimento aí na descrição, tá bom? Se quiser ver o vídeo completo, recomendo. Ao final do experimento, observou-se que a bola atingiu o solo primeiro por ter massa maior do que a pena, mesmo com a ausência de ar? Não. Com a ausência de ar, ele sofre a mesma aceleração. A pena permaneceu parada onde estava e a bola atingiu o solo? Com certeza. Com certeza você tem uma força ali segurando a pena. É Deus que botou a mão para segurar a pena ali, para não cair da gravidade, na verdade. A pena e a bola adquiriram uma aceleração durante a queda menor do que a gravidade local. Não faz sentido. Não faz sentido. Todos têm que sofrer a mesma aceleração e isso é igual, não depende. Não tem como. Não, não, não. Simplesmente não, porque se naquele lugar. É o que eu falei, tipo assim, na verdade eu não falei. Mas de acordo com a altitude que você tá, esse valor da aceleração da gravidade pode mudar um pouquinho, tipo de 9,81 vai para 9,79, por exemplo.
Mas é pouquinha coisa, então a gente fala que é praticamente igual em toda a superfície da Terra. Se você tem uma certa gravidade no lugar, o que que distinguiria a pena e a bola para elas terem uma aceleração menor? Que racismo é esse se não tem, se não tem resistência do ar? Natureza racista, oxente. Não, pode não. A pena, por ser menor que a bola, atingiu o solo primeiro. Não. A bola e a pena atingiram o solo simultaneamente, porque elas estão sofrendo a mesma aceleração, já que não tem resistência do ar. Independe da estrutura, independe do formato, independe do tamanho, independe da massa. Ok? Ótimo. Próxima questão aqui no mesmo estilo. Um experimento foi montado com o intuito de determinar o tempo de queda livre de corpos com tamanhos e massas distintas. Para isso, utilizou-se uma prateleira a 50 centímetros do chão, que foram colocadas 3 frutas conforme a figura. Em um determinado instante, a prateleira foi removida, liberando todas as frutas simultaneamente. Todas as frutas foram liberadas simultaneamente. Ou seja, elas caíram ao mesmo tempo, na verdade. Se eu solto todas ao mesmo tempo, elas caem ao mesmo tempo, né? Não sei. Eu ainda não li se ele está falando de resistência dual ou não. Vamos saber agora. Considere o tempo de queda da melancia como T1, tá? Ele está dando o nome. Melão T2 e maçã T3. Desprezando as forças dissipativas. Que legal. Ele falou aqui, tá desprezando as forças dissipativas. Nesse caso, a força dissipativa é a força da resistência do ar, né? O que é uma força dissipativa? Que poderia desacelerar o meu sistema. Você pode pensar assim. Não é exatamente isso, mas você pode pensar isso. Se eu tenho aceleração para baixo da gravidade, eu teria a resistência do ar para cima, desacelerando essa gravidade, entre aspas. Você pode pensar assim, isso é uma força dissipativa, que seria a força de resistência do ar. Se você está desprezando ela, você está no vácuo. Se você despreza ela, a relação entre os tempos de cada das frutas é se elas caíram ao mesmo tempo, se elas foram soltas ao mesmo tempo, elas caem ao mesmo tempo, já que você está no vácuo, então todos os tempos são iguais. E se eu soltar, por exemplo, a maçã primeiro? Eu soltei a maçã e depois eu soltei o resto. A maçã cai primeiro. Quem eu soltar primeiro, cai primeiro. No caso de eu soltar todos ao mesmo tempo, por que elas caem ao mesmo tempo? Porque elas estão sofrendo a mesma aceleração, mas se eu soltar em ordem diferente, por isso você tem que ler a questão toda. Ele falou que soltou todos ao mesmo tempo. Se ele falar, soltei a maçã primeiro, quem quer primeiro? A maçã. Tá bom? Tempos de quedas foram iguais. Vamos resolver essa daqui agora. Um escorregador foi encerado como medida de proteção contra intempéries e, como consequência, sua superfície ficou extremamente lisa. Então, você tinha um escorregador, você passou cera nele, a superfície ficou lisa. Quando você faz isso, você diminui o atrito. Essa questão aqui está entrando na frente. Deixa eu listar essa questão. Obrigado. Considere que uma criança, ao brincar nesse escorregador, inicie sua descida com velocidade nula a partir do topo do escorregador a 2,45 metros de distância do chão. Não tem atrito entre a criança e o escorregador, tá bom? Vamos ignorar a resistência do ar também, porque se não tem atrito entre as crianças e o escorregador, também não vai ter com resistência do ar, né? Até porque ele quer números e é basicamente impossível você calcular a velocidade da chegada da criança quando você tem uma resistência do ar. Mas enfim, vamos imaginar a situação. Você tem um escorregador. Uma coisa que ele não falou, esse escorregador ele é reto. Ele é reto. Ele não tem inclinação, porque senão ele teria que falar essa inclinação. Mas já que ele não falou, esse escorregador é um escorregador reto. A criança, vou desenhar como uma bolinha. A criança, ela caiu daqui, ó. Aceleração da gravidade, tá bom? 10 metros por segundo ao quadrado, que ele me falou. Ele saiu de uma altura de 2,45 metros. E você quer saber o tempo que demora para a criança cair. Mentira, você quer saber a velocidade final. A velocidade do momento que ela encosta no chão. Encostou no chão, qual era a velocidade dela naquele ponto? Um pouquinho antes de encostar no chão, né? Porque quando ela encosta é zero. Porque ela sofre o impacto, a velocidade fica nula. Mas um pouquinho antes dela encostar no chão, no último instante da queda, qual era a velocidade dela? A gente viu que existe uma relação entre essa velocidade, né? A gente não sabe o tempo de queda, então a gente pode usar essa parte da equação aqui, ó. A velocidade vai ser raiz de 2GH. Se você tem alguma dúvida nisso aqui, voltei um pouquinho na aula para rever o raciocínio, mas aqui agora eu só vou aplicar porque no vestibular você tem que ganhar tempo. Se você decorar a fórmula, bom, você ganha tempo, senão o raciocínio está aí para trás.
você pelo menos entende como funciona o raciocínio para na hora você saber aplicar isso daqui, tá bom? Então a velocidade final dela vai ser raiz de 2 vezes a aceleração vezes a altura. Então como é que vai ficar isso daqui? Eu tô um pouquinho sem espaço, vou ter que... Eu vou fazer aqui do lado, ó. 2 vezes a velocidade vai ser raiz de 2 vezes a aceleração vezes a altura. Isso aqui vai ser raiz de 20. Não, eu vou multiplicar aqui primeiro, ó. Aqui vai ficar 24,5, né? Multiplicado por 10, 24,5. Vezes 2 vai dar 49. Raiz de 49. 24,5 vezes 2 é 49. Raiz de 49 é 7, porque 7 vezes 7 é 49. Resposta letra D. A gente imaginou a situação, a gente montou a situação, a gente viu as unidades medidas, tá tudo em metro por segundo, tá tudo em metro por segundo quadrado, metro, perfeito. Depois, se tivesse alguma unidade errada, a gente convertia. Na verdade, eu nem mexi com isso porque já estava tudo certinho. Depois a gente jogou nas equações do nosso conhecimento. E é isso. Se você não lembrar dessa equação, não lembrar da equação de Torricelli, o que eu acho um crime, mas ok, você poderia vir aqui, tentar achar o tempo de queda, depois achar a velocidade a partir disso daqui. Dá para você raciocinar de acordo com as coisas que você já sabe. Tem alguma dúvida? Volta lá no raciocínio, por favor, porque isso aqui é muito importante. Essa outra questão aqui, ela é de lançamento vertical. Eu vou explicar ela um pouquinho mais pra frente. Eu acho que eu nem vou explicar nessa aula. Ou talvez eu vou, não sei se tá ficando muito grande. Acho que ainda não, dá tempo. Mas bora fazer essa daqui primeiro. Essa daqui é mais complexa. Nossa, a questão de vestibular de medicina, inclusive, tá? Essa daqui é mais complexa. Essa daqui é mais sofisticada. Tá bom? Vamos lá. Em uma tribo indígena de uma ilha tropical, o teste derradeiro de coragem de um jovem é deixar-se cair em um rio do alto de um penhasco. Então, numa tribo indígena, para você provar que você é macho, você tem que estar em cima de um penhasco. Você vai estacar lá de cima e vai cair no rio. Super divertido, super divertido. Um desses jovens se soltou verticalmente a partir do repouso, em uma altura de 45 metros em relação à superfície da água. Então tá bom, esse penhasco aqui ele destacou de 45 metros. O tempo decorrido em segundos entre o instante que o jovem iniciou sua queda, presta atenção na sutileza, e aquele que um espectador parado no alto do penhasco ouviu o barulho do impacto do jovem na água é aproximadamente. Então ele não quer saber o tempo que o carinha caiu. Eu vou até desenhar o carinha aqui pra gente ver melhor. Ó. Ele não quer saber o tempo que o carinha caiu no rio. Ele quer saber o tempo que ele caiu no rio, mais o tempo que demorou para o som do batuque lá embaixo do rio voltar e chegar para um outro carinha que estava aqui do lado. Esse carinha vai escutar o barulho dele. Ele quer saber também o tempo que demora para o som do tabefe na água voltar lá para cima e atingir um outro observador que está do lado dele. Olha que sutileza. Você tá entendendo? O carinha caiu num certo determinado tempo. Ele não quer saber qual foi o valor desse tempo. Ele quer saber o tempo que demorou para ele cair. E a partir desse instante que ele caiu, foi emitido um som. Obviamente, ele quer saber o tempo também que demora para esse som chegar. Ele quer um instante de tempo entre que ele iniciou sua queda e esse som chegou. E para isso a gente tem que saber a velocidade que o ar se move. Ele falou que a velocidade do som no ar é 360 metros por segundo. Então dá pra gente fazer isso aqui. Vamos raciocinar. Primeira coisa, qual o tempo que demorou para esse jovem cair os 45 metros de altura? A gente vai olhar nessa equação aqui. De novo, vou repetir. Se você tiver alguma dúvida no entendimento da dedução dessa equação, recomendo que volte, porque isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Então, o tempo de queda, a primeira parte do tempo, né, vai ser raiz de 2 vezes a altura, que é 45 metros, dividido pela gravidade, que ele falou que é 10.
Aqui, ó, a aceleração da gravidade é 10. Ele falou para ignorar a resistência do ar, falou para ignorar as dimensões. Por que ignorar as dimensões? Porque se tiver resistência do ar, não quer ser inútil, né? Porque se você tem resistência do ar, a dimensão importa. Porque, por exemplo, uma pena ela vai ficar entortando enquanto ela cai, enquanto uma bola ela só vai cair reta. Mas se você já está ignorando a resistência do ar, não importa muito isso. Tá bom. Ele falou que a aceleração da gravidade é 10, então isso aqui vai ser 2 vezes 45, 90, dividido por 10 é 9, isso aqui é raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Tá. Primeiro tempo, 3 segundos. O tempo total, ó, vai ser o tempo de queda, 3 segundos, mais o tempo, vou chamar de telinha, por exemplo, que demora para o som voltar. E agora o som, ele está se movendo a uma velocidade constante. O que esse som está fazendo? Ele está se movendo a uma velocidade constante, 360 metros por segundo, ao longo de um trajeto de 45 metros. Olha que legal. O deslocamento não é a velocidade vezes o intervalo de tempo? Quem que é o intervalo de tempo? É o deslocamento dividido pela velocidade. Se você tem um deslocamento, eu vou fazer e depois eu explico melhor, de 45 metros e uma velocidade de 360 metros, como que eu faria essa matemática de cabeça na hora do vestibular? Vamos fazer. Aqui eu sei que é 9 vezes 5. 45 é 9 vezes 5. E eu sei que 360, 36 é 9 vezes 4. Então 360 é 9 vezes 40. Morre o 9, sobre 5 vezes 40. Posso dividir em cima e embaixo por 5. 40 dividido por 5 vai dar 40 dividido por 5. Meu Deus, me deu um branco da tabuada aqui agora. Vai dar 8. Yay! 8. E 1 dividido por 8, quanto que é 1 dividido por 8? É um númerozinho pequenininho lá, né? Aproximadamente 0,125. O que eu acabei de fazer? A partir do instante que ele caiu lá no chão, foi emitido um som. Esse som ó, ficou uma velocidade constante, daqui de baixo lá para cima, de 360 metros por segundo. Se ele percorre 45 metros com uma velocidade de 360 metros por segundo, ele demora 0,125 segundos para percorrer esse trajeto. É isso. Ele quer saber isso, ele quer saber o tempo que demorou para ele cair, mais o tempo que demorou para ele para o som voltar. É isso. Olha, ele quer o instante em que o jovem iniciou sua queda, a partir do momento que ele caiu, até que um outro espectador ouviu o barulho dele. Então eu dividi o problema em duas partes. Primeiro ele caiu, achei o tempo. Depois eu achei o tempo que o som demora para voltar para lá. E esse tempo que ele caiu foi 3 segundos, mais o tempo do som, 0,125. Vai dar aproximadamente... Não, vai dar igual a 3,125, que é aproximadamente a letra A, 3,1. Tá bom? Questão um pouquinho mais sofisticada aí pra gente. Ótimo. Deu para entender esse raciocínio? Muito difícil, que é mais interpretação de texto. Você tem que entender o que você tem que fazer. Agora que a gente entendeu o que a gente tem que fazer, é só aplicar o que a gente já sabe. Agora vamos explicar isso daqui. Eu vou te explicar lançamento vertical enquanto a gente resolve essa questão de vestibular de medicina. Eu acho que é o mesmo vestibular, né? Não, não é outro. É outro, é outro. Mas dois são para medicina, tá bom? Uma bola é lançada para cima de uma altura de 80 metros do solo com uma velocidade de 13 metros por segundo. Quanto tempo em segundos demora a bola para atingir a altura máxima? Ui! Ui! Então vamos lá.
A gente estava, por exemplo, em cima de um prédio. Esse prédio tinha 80 metros. Lá de cima eu joguei uma bola. Só que eu joguei. Aqui tô eu, ó. Eu joguei essa bola pra cima. E essa bola, ela saiu pra cima. Estamos interpretando um problema. Com 13 metros por segundo. Concorda comigo que essa bola ela vai subir? Depois de um tempo, ela vai cair. Certo? Como é que vai ser a trajetória dessa bola? Estou fazendo um lançamento vertical, estou fazendo um lançamento para cima. Joguei ela com a velocidade de 3 metros por segundo, a aceleração agora está puxando ela para baixo, então ela vai ser desacelerada. Lá no topo, a velocidade dela vai ser zero em algum instante de tempo e depois ela vai começar a cair para baixo. Porque ela está mudando o sentido do movimento. Não é verdade? Estou jogando ela para cima, joguei para cima. Lá em cima tem que ter algum momento em que essa velocidade foi nula. Na altura máxima, a velocidade dela foi nula. Consegue entender esse raciocínio? Consegue entender? Porque você tem uma velocidade inicial para cima, enquanto você tem uma desaceleração para baixo. Então, em algum momento, essa velocidade vai ser nula. Como que eu mostro isso matematicamente? Eu tenho que a velocidade final vai ser a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Só que agora essa aceleração está contra o movimento. Se a minha aceleração inicial foi positiva, a minha aceleração da gravidade vai ser negativa, porque ela está apontando no sentido contrário do movimento. Ela está desacelerando a minha bola. Porque se ela fosse positiva, a velocidade da bola ia ficar aumentando, mas na verdade ela está diminuindo. Não é verdade? Ela está diminuindo. Se eu jogo uma bola para cima, a velocidade dela vai diminuir até ela chegar na altura máxima. Quando ela chega na altura máxima, a velocidade começa a aumentar, só que agora para baixo. Só que agora para baixo. Consegue entender? Então, na altura máxima, a velocidade ela é zero. Por quê? Imagina mesmo, fecha seu olho e imagina. Você tem uma bola, eu lanço ela para cima. Em algum momento, essa direção do movimento foi revertida para baixo. E nesse exato momento, a velocidade tem que ter sido zero. Até porque se eu tenho uma velocidade inicial de 13 metros por segundo, ó, já estou substituindo pela questão, esse tempo ele vai crescendo, essa parcela vai crescendo, em algum momento essa parcela vai ser igual a 13, e quando ela for igual a 13, a velocidade vai ser nula. Aí depois disso a velocidade ela começa a ser negativa, porque isso daqui vai ser maior que 13, vai ficar 13 menos alguma coisa maior que 13, por exemplo, 14 vai ficar menos 1. A velocidade começa a ser negativa, o que quer dizer que a velocidade está para baixo. Negativo na física só quer indicar que é para baixo. A gente vai ver isso com mais profundidade na aula que vem. Eu já estou te dando um spoiler. Sinal negativo quer dizer que é contrário ao movimento. Se o movimento inicial foi para cima, a partir desse instante a velocidade da bola vai estar para baixo, vai estar negativa, contrária ao movimento inicial. Tá entendendo? Então, nesse instante de tempo que a bola está na altura máxima, a velocidade é igual a zero. Então, 13 menos GT é igual a zero. Em outras palavras, GT tem que ser igual à velocidade inicial. Porque quando a parcela da velocidade dada pela aceleração for igual à velocidade inicial, elas vão se anular. Depois ela vai começar a reverter o sentido do movimento. Já que G é 10, aproximadamente, o tempo que demora para ela atingir essa velocidade máxima vai ser 13 dividido por 10, que vai ser 1,3. Questão de vestibular de medicina resolvida. Resolvida brincando. Brincando de te explicar. Lançamento vertical. Esse fato dos 80 metros aqui foi só para te confundir, não tem nada não, tá? Agora vamos para um raciocínio mais profundo ainda desse lançamento vertical. Vamos para um raciocínio mais profundo ainda.
do lançamento vertical. Lançamento vertical. Vamos lá, vamos entender como que foi feito esse lançamento vertical. Você tinha uma bola, você jogou para cima com uma certa velocidade inicial. A partir dali, você tinha uma aceleração que apontava contra o movimento, então o módulo dela era negativo. O módulo não, né? O valor dela era negativo, porque ela está desacelerando. Certo? Consegue entender isso? É basicamente isso que você precisa saber. A aceleração nesse caso é negativa. Então ela vai subindo. Lá no topo, ela atinge a altura máxima. Digamos que aqui seja a altura máxima. Ó. Altura máxima. Na altura máxima, essa velocidade é igual a zero. Porque a velocidade para baixo, dada pela aceleração, está anulando a velocidade para cima. Não é verdade? Isso aqui pode parecer meio abstrato. Só que mais pra frente isso aqui vai virar algo natural para você. Principalmente quando a gente for estudar as leis de Newton, a gente vai entender isso aqui com mais clareza ainda. Tá bom? Mas basicamente essa velocidade inicial ela continua lá, o que você tem uma outra velocidade que aponta para baixo, contra o movimento. Tá bom? Na altura máxima a velocidade é igual a zero. E já que na altura máxima a velocidade é igual a zero, a aceleração também é igual a zero, né? Errado! Errado! Erradíssimo! Porque a partir dali ela começa a cair. Se a aceleração fosse igual a zero, ela ficaria parada lá no ar, não teria nada alterando a velocidade. Mas mesmo quando a velocidade é zero, a aceleração continua mudando o módulo dessa velocidade. Tanto que a partir dali ela começa a cair. E eu te falei, essa aceleração da gravidade ela é uma constante, ela não vai ser alterada por nada. Ela não é zero, ela continua sendo o mesmo valor de G. Isso aqui é muito importante, isso aqui foi questão do Enem, tá? Isso aqui foi questão do Enem. E eu vou achar essa questão aqui agora pra gente resolver. Eu vou procurar ela aqui e a gente vai resolver. Aqui está aqui a questão. Essa questão que diz tudo que você precisa saber sobre o lançamento vertical. Um professor lança uma esfera verticalmente para cima, a qual retorna depois de alguns segundos ao ponto de lançamento. Em seguida, ele tem um quadro todas as possibilidades para as grandezas cinemáticas. Tá, ele fala para a velocidade, ele fala da aceleração. Ele solicita aos alunos que analisem as grandezas cinemáticas no instante em que a esfera atinge a altura máxima. No instante em que a esfera atinge a altura máxima. Ou seja, na altura máxima, a velocidade ela é o quê? Para cima, para baixo ou é nula? A velocidade ela é nula, até porque você está tendo uma reversão do movimento, tá? Então a velocidade ela é nula. E a aceleração, ela é nula também, né? Já que a velocidade ela é nula. Errado. Errado. A aceleração é diferente de zero, porque ela é a gravidade aponta para baixo. Pronto. Qualquer coisa, dá uma pausa, tenta pensar melhor, tenta imaginar a situação da sua cabeça física e imaginar. Einstein escreveu a teoria da relatividade inteira só com experimentos mentais. Eu gosto de falar isso, física é imaginar. Resposta da questão, velocidade igual a zero na altura máxima e a altura é diferente de zero para baixo. Ótimo. Pronto. Matamos o lançamento vertical. Ó, matamos queda livre. Matamos tudo de queda livre, matamos o lançamento vertical. Matamos uma, duas, três, quatro, cinco, seis questões na aula de hoje. Pega essa densidade de conteúdo. Tudo isso, não sei, menos de uma hora, né? Não deve ter dado uma hora ainda. E é isso. Acabamos a aula de hoje. Queda livre e lançamento vertical. Acabamos.
Já sabe tudo que você precisa de queda livre e de lançamento vertical. Você já sabe tudo. Aula que vem, já vou adiantar, não vai ser uma aula de física por si só. Nós vamos estudar um elemento matemático chamado de vetor. Nós vamos estudar vetores. 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 Isso aqui são tudo vetores. Nós vamos estudar vetores. Então a próxima aula é uma aula de matemática. Mas por que eu tenho que dar essa aula no módulo de mecânica? Porque a gente vai usar muito no módulo de mecânica. Não tem como eu te explicar mecânica a partir daqui. Eu vou te explicar. A partir daqui, o que a gente vai ver? A gente vai ver lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Impossível te explicar o lançamento horizontal e lançamento oblíquo sem você ter uma base fortíssima em vetores. Então, é praticamente obrigado todo professor num curso de mecânica, de cinemática, de dinâmica, tem que explicar vetores. Eu tenho que explicar vetores. Eu tenho que te explicar vetores. E eu vou te explicar na aula que vem. Na aula que vem, você vai sair da aula que vem com um domínio completo de vetores, tá bom? Você nunca mais vai ter dúvida nenhuma sobre vetores na sua vida. A próxima aula vai ser decisiva na sua aprovação no vestibular. Porque vetores caem aqui, vetores cai até em química quando você vai analisar estruturas de moléculas, tem vetores. Cai na matemática, porque a gente vai mexer muito com trigonometria também. Isso eu vou assumir que você já saiba, eu vou assumir que você já saiba trigonometria, pelo menos o básico. E o que você não sabe, eu vou reforçar, relaxa, pode ficar tranquilo. Se você está vendo essa aula, você está entendendo a matemática dessa aula, eu te garanto que você vai entender a aula que vem. Inclusive, vai ser maravilhoso para você. Não só para física, mas também para matemática, para química, para sua inteligência em geral. Muito obrigado por assistir mais uma aula do curso de mecânica. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, caso ainda não for inscrito. Compartilha esse curso com seus amigos, quem quer passar em medicina. Isso aqui é importantíssimo, a gente resolveu questões de vestibular de medicina hoje, ó. UNAERP Medicina, FAG Medicina também. Questão do Enem de novo. Importantíssimo isso aqui, tá bom? Muito obrigado por assistir, parabéns por ter assistido essa aula. A aula que vem não é física em si, mas é basicamente um ferramental que a gente vai usar em toda a aula a partir de agora, não só em mecânica. Não só em mecânica, a gente vai usar isso aqui em toda a aula a partir de agora. Em outras matérias também. Quando a gente for estudar eletrostática, vetores, quando a gente for estudar ótica, um raio de luz é praticamente um vetor, você pode considerar também. Não exatamente, né? Mas a gente mexe nele como se fosse um. Dinâmica é só vetor. Dinâmica é só vetor. A segunda parte de mecânica é só vetor. Então, realmente, a aula que vem vai ser decisiva na sua aprovação no vestibular em medicina, ou seja, o curso que você quiser. Muito obrigado por assistir, parabéns. E é isso, até mais. Até essa aula que vai ser terça-feira, né? Até quinta. Quinta estamos aqui de novo, 7 horas da noite. Até mais.